soberania de Deus na salvação. Logo, pois, compadece de quem quer e endurece a quem quer. Romanos capítulo 9, versículo 18. No início deste capítulo, o apóstolo Paulo expressa sua grande preocupação e aflição pela nação dos judeus, a qual havia sido rejeitada por Deus. Isso leva a observar que Deus, pela eleição, fez diferença entre alguns judeus e outros, e entre a maior parte daquelas pessoas e os gentios cristãos. Ao falar nisso, ele entra numa discussão mais detalhada a respeito da soberania de Deus ao eleger alguns para a vida eterna e rejeitar outros, do que se pode encontrar em qualquer outra parte da Bíblia. Nesse percurso, ele cita várias passagens do Velho Testamento, confirmando e ilustrando essa doutrina. No 9º versículo, ele nos apresenta o que Deus disse a Abraão, mostrando sua eleição de Isaque em detrimento de Ismael. Porque a palavra da promessa é essa: por este tempo virei e Sara terá um filho. Depois ele nos apresenta o que Deus havia dito a Rebeca, mostrando sua escolha de Jacó e não de Esaú. O maior servirá ao menor. No 13º versículo, refere-se a uma passagem de Malaquias. Amei a Jacó e odiei a Esaú. No 15º versículo, refere-se ao que Deus disse a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. No versículo precedente ao versículo texto, ele se refere ao que Deus disse a Faraó, porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. A partir do que o apóstolo diz no texto considerado, ele parece referir-se especialmente às duas últimas passagens citadas. O que Deus disse a Moisés no 15º versículo e o que disse a Faraó no versículo imediatamente anterior ao versículo texto. Deus disse a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer. A isso o apóstolo se refere na primeira parte do texto. E sabemos quantas vezes é dito a respeito de Faraó que Deus endureceu seu coração. E parece que Paulo considera isso na última parte do texto e endurece a quem quer. Podemos observar no texto as maneiras diferentes de Deus lidar com os homens. Ele tem misericórdia de alguns e endurece a outros. Quando se diz aqui que Deus endurece alguns dos filhos dos homens, não se deve entender que Deus, por alguma atitude positiva, endurece o coração de algum homem. Não, há uma ação positiva de Deus, como se ele aplicasse algum poder para endurecer o coração. Supor algo assim seria fazer de Deus o autor imediato do pecado. Disse que Deus endurece os homens de duas formas: retendo as poderosas influências de seu espírito, sem o qual seus corações permanecem endurecidos e continuam se endurecendo mais e mais. Nesse sentido, ele os endurece, ao entregá-los ao endurecimento. E por outro lado, determinando aquelas coisas que em sua providência, através do insulto de sua depravação, tornam-se a ocasião do seu endurecimento. Assim, Deus envia sua palavra e ordenanças aos homens que, pelo mau uso deles, ocasionam seu próprio endurecimento. Por isso, o apóstolo disse que havia um certo cheiro de morte para a morte. Da mesma forma, Deus é representado enviando Isaías com o propósito de fazer os corações do povo fartos, fazer seus ouvidos pesados e fechar seus olhos, a fim de que não visem com seus olhos, não ouvissem com seus ouvidos, nem entendessem no coração, e não fossem convertidos e sarados. Isaías capítulo 6, versículo 10. A pregação de Isaías tinha em si uma intenção contrária a isso, visando fazê-los melhores. Mas o insulto deles àquelas coisas propiciou-lhes uma oportunidade de endurecimento.
Assim, como aqui se diz que Deus endurece os homens, também se diz que ele coloca um espírito de mentira na boca dos falsos profetas, segundo Crônicas, capítulo 18, versículo 22. Isto é, ele permitiu que um espírito mentiroso entrasse neles. É dessa maneira que se diz que ele ordenou a Simei que amaldiçoasse a Davi, segundo Samuel, capítulo 16, versículo 10. Não que ele o houvesse ordenado realmente, pois isso é contrário aos mandamentos de Deus. Deus proíbe expressamente amaldiçoar um governante do povo, Êxodo 22, 28. Todavia, ele permitiu corrupção naquela ocasião para operar em Simei e ordenou aquela situação de tumulto como uma manifestação de seu desagrado para com Davi. O fundamento do seu procedimento, diferente com a raça humana, ou seja, sua vontade e satisfação soberanas. Compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Isso não implica meramente em que Deus nunca mostre misericórdia, ou que negue contra a sua vontade, ou que ele está sempre desejando mostrá-lo quando faz. Um súdito ou servo disposto, quando obedece às ordens do seu senhor, nunca faz algo contra a sua vontade, a não ser aquilo que ele pode fazer com alegria e deleite. E mesmo assim, não se pode dizer que ele faz o que quer no sentido contido no texto. Mas a expressão implica que o que determina soberanamente esta questão é apenas a vontade e soberana alegria de Deus. É a vontade divina, sem restrições, nem constrangimentos ou obrigações. Doutrina. Deus exerce sua soberania na salvação eterna do homem. Ele não somente é soberano e tem o direito soberano de dispor e determinar a respeito desse assunto. Ele não somente poderia proceder de forma soberana se quisesse, sem que alguém o acusasse de exceder nos seus direitos. Porém, na verdade, ele o faz. Ele exerce o direito que tem. No presente sermão, me proponho a mostrar, em primeiro lugar, o que é a soberania de Deus. Em segundo lugar, o que significa a soberania de Deus na salvação dos homens. E em terceiro lugar, que Deus verdadeiramente exerce sua soberania nesta questão. E em quarto lugar, há razões para tal exercício. Primeiro, desejo mostrar o que é a soberania de Deus. A soberania de Deus é seu direito absoluto e independente de dispor-se de todas as criaturas de acordo com sua própria vontade. Considerarei essa definição por partes. A vontade de Deus é chamada seu mero prazer. É em oposição a qualquer restrição. O homem pode fazer coisas voluntariamente e ainda assim haver certo grau de limitação. Pode-se dizer que um homem faz algo voluntariamente, isto é, ele próprio faz, e considerando todos os fatos, ele pode escolher fazê-lo, ainda assim, ele pode fazê-lo por temor, e a coisa em si pode ser considerada enfadonha para ele e extremamente contra sua inclinação. Quando os homens fazem coisas assim, não se pode dizer que eles a estão fazendo de acordo com seu mero prazer, em oposição a estar debaixo da vontade de outro. Um servo pode cumprir as ordens do seu senhor e pode fazê-lo de boa vontade, entusiasmaticamente, e pode se deliciar na vontade do seu senhor. Ainda assim, quando faz, não faz conforme seu próprio prazer. Os santos fazem a vontade de Deus livremente. Eles escolhem fazê-la. É a sua comida e bebida. No entanto, eles não a fazem de seu mero prazer e vontade arbitrária, porque sua vontade está debaixo da direção de uma vontade superior. Em oposição a qualquer obrigação em particular. Um homem pode fazer uma coisa que está obrigado a fazer. Muito livremente, entretanto, não se pode dizer que ele age de acordo com seu próprio e mero prazer e vontade. Aquele que age segundo o seu próprio e mero prazer está em plena liberdade. Porém, aquele que está sujeito a alguma obrigação em particular não está em liberdade, e sim está sujeito a algo ou alguém. Nesse sentido, a soberania de Deus pressupõe que ele tem o direito de dispor-se de todas as suas criaturas de acordo com o seu mero prazer.
e seu direito é absoluto e independente. Os homens podem ter o direito de dispor de algumas coisas segundo o seu prazer, mas o direito deles não é absoluto nem ilimitado. Podemos dizer que os homens têm o direito de empregar seus próprios bens da maneira que acharem melhor. Contudo, o direito deles não é absoluto, tem limites. Eles têm o direito de empregar seus bens de acordo com sua satisfação, contanto que não o faça contrariando as leis do país ao qual estão sujeitos ou contrariando as leis de Deus. O direito dos homens de dispor de suas coisas como bem lhes parece não é absoluto, porque não é independente. Eles não têm um direito independente sobre o que possuem, porém, em algumas coisas dependem da comunidade a qual pertencem para o direito que têm, e em tudo dependem de Deus. Todo o direito que eles têm de fazer alguma coisa, eles recebem de Deus. Mas a soberania de Deus implica em que ele tem direito absoluto, ilimitado e independente, e se dispor de suas criaturas como lhe apraz. Eu me propus a investigar. O que implica a soberania de Deus na salvação dos homens? Em resposta a essa investigação, percebo que ela implica em que Deus tanto pode conceder salvação a qualquer dos filhos dos homens, quanto negá-la sem nenhum prejuízo à glória de qualquer um de seus atributos, exceto onde ele se satisfaz em declarar que a concederá ou não. A esta altura, não se pode dizer absolutamente que Deus pode, sem qualquer prejuízo, a honra de qualquer um de seus atributos, conceder salvação a qualquer um dos filhos dos homens, ou recusá-la. Porque, com relação a alguns, Deus se deleita em declarar que ele concederá ou não concederá salvação a eles. E dessa forma, constranger-se por sua própria promessa. E a respeito de alguns, ele se deleita em declarar que nunca concederá a salvação a eles, isto é, aqueles que cometeram o pecado contra o Espírito Santo. Consequentemente, nesta linha de pensamento, ele está sobre a obrigação, por um lado, ele não pode conceder salvação e, por outro, não pode recusá-la sem prejuízo à honra de sua verdade. Não obstante, Deus exerceu sua soberania ao fazer essas declarações. Deus não era obrigado a prometer que salvaria a todos os que crescem em Cristo. Nem era obrigado a declarar que aquele que cometesse o pecado contra o Espírito Santo nunca seria perdoado. Mas ele se agradou em declará-lo. E mesmo que Deus não se agradasse em se obrigar nesses casos, ele ainda teria concedido ou recusado a salvação sem prejuízo a qualquer de seus atributos. Se fosse em si prejudicial a qualquer de seus atributos, conceder ou recusar salvação, então Deus não agiria como absolutamente soberano nessa questão. Visto que deixaria então de ser uma coisa meramente arbitrária, deixaria de ser uma questão de liberdade absoluta e se tornaria uma questão de exigência ou obrigação. Deus não pode fazer nada que prejudique qualquer um de seus atributos, ou que contrarie o que seja em si excelente e glorioso. Portanto, Deus pode, sem prejuízo à glória de qualquer um de seus atributos, conceder salvação a qualquer dos filhos dos homens, exceto aqueles que cometeram o pecado contra o Espírito Santo. Foi esse o caso quando o homem caiu e antes de Deus revelar seu eterno propósito e plano para a redenção dos homens por Jesus Cristo. Salvar qualquer dos filhos dos homens provavelmente foi visto pelos anjos como uma coisa totalmente incoerente com os atributos de Deus. Era completamente incoerente com a honra dos atributos divinos salvar qualquer um dos filhos caídos dos homens como eram em si mesmos. Jamais poderia ter sido feito se Deus não houvesse planejado uma forma coerente com a honra de sua santidade, majestade, justiça e verdade. Mas desde que Deus revelou no Evangelho que nada é impossível para ele fazer, não há nada além do alcance do seu poder, sabedoria e suficiência. E desde que Cristo operou a obra da redenção e cumpriu a lei pela obediência, não existe ninguém na raça humana que ele não possa salvar, sem qualquer prejuízo a qualquer de seus atributos.
exceto aqueles que cometeram o pecado contra o Espírito Santo. E esses ele poderia ter salvo sem ir contra qualquer de seus atributos, se não houvesse se agradado em declarar que não faria. Não é porque ele não poderia tê-lo salvo coerentemente com sua justiça e coerentemente com sua lei, ou porque seu atributo de misericórdia não era grande o bastante, ou que o sangue de Cristo não fosse suficiente para purificar daquele pecado. Contudo, agradou a ele, por razões sábias, declarar que aquele pecado nunca será perdoado neste mundo, nem no mundo por vir. E assim, agora é contrário à verdade de Deus salvar a tais pessoas. Mas, de outra forma, não há pecador, por maior que seja, que Deus não possa salvar sem prejuízo a qualquer atributo. Seja ele um homicida, adúltero, perjuro, idólatra, blasfemo, Deus pode salvá-lo se lhe agradar e de forma alguma danificar sua glória. Apesar das pessoas terem pecado por longo tempo, serem obstinadas, terem cometido pecados abomináveis milhares de vezes, mesmo até se tornarem praticantes contínuos daqueles pecados e terem pecado exageradamente, sejam os exageros quais forem, mesmo se pecaram sob grande iluminação, sem terem sido apóstatas, e terem pecado apesar de advertências tão numerosas e solenes, apesar dos esforços do Espírito e misericórdias de sua providência comum, apesar do perigo de tais indivíduos ser muito maior do que de outros pecadores, ainda assim Deus pode salvá-los, se assim o agradar pelo amor de Cristo, sem qualquer prejuízo a qualquer de seus atributos. Ele pode ter misericórdia de quem lhe aprouver. Ele pode ter misericórdia do maior dos pecadores, se lhe agradar, e a glória de nenhum de seus atributos será maculada. Tal é a suficiência da satisfação e justiça de Cristo, que nenhum dos atributos divinos se torna um obstáculo à salvação de qualquer deles. Portanto, a glória de qualquer dos atributos nada sofre pelo fato de Cristo salvar alguns de seus crucificadores. Deus pode salvar qualquer um deles sem prejuízo à honra de sua santidade. Deus é um ser infinitamente santo. Os céus não são puros à sua vista. A pureza de seus olhos não pode olhar para o mal nem para a iniquidade. E se Deus, de alguma forma, aprovasse o pecado e não desse testemunho adequado de seu ódio e desgosto para com ele, isso prejudicaria a honra de sua santidade. No entanto, Deus pode salvar o maior pecador sem dar a menor aprovação ao pecado. Se ele salva alguém que por longo tempo permanece fora do chamado do Evangelho e tem pecado em grande escala, se ele salva alguém que contra a luz tem sido um plagiador ou blasfemo, ele pode fazê-lo sem dar qualquer aprovação à impiedade deles, porque sua repugnância e desagrado a ela já foram suficientemente manifestados nos sofrimentos de Cristo. Foi um testemunho suficiente da aversão de Deus à impiedade maior, que Cristo, o eterno Filho de Deus, morreu por causa dela. Nada pode mostrar a aversão infinita de Deus a qualquer impiedade mais do que isso. Se o próprio homem ímpio deve ser lançado no inferno e sofrer tormentos extremos que são constantemente experimentados lá, não haveria uma manifestação maior da repugnância de Deus a isso do que os sofrimentos do Filho de Deus por isso. Deus pode salvar qualquer dos filhos dos homens sem prejudicar a honra da sua majestade. Se os homens afrontaram Deus e o fizeram extremamente, se eles desprezaram tanto sua autoridade, ainda assim Deus pode salvá-los se agradasse em fazê-lo sem a honra de sua majestade sofrer no mínimo grau. Se Deus salvasse aqueles que o afrontaram sem satisfação, a honra de sua majestade sofreria. Pois quando se despreza a majestade infinita, sua honra sofre, e o desprezo deixa uma obscuridade sobre a honra da majestade divina. Se a injúria não for reparada,
mas os sofrimentos de Cristo realmente reparam completamente a injúria. Mesmo sendo o desprezo tão grande, ainda assim, se uma pessoa tão ilustre quanto Cristo incumbe-se de ser o mediador para o ofensor e na mediação sofre em seu lugar, ele indeniza completamente a injúria feita à majestade do céu pelo maior pecador. Deus pode salvar qualquer pecador que seja coerentemente com sua justiça. A justiça de Deus requer a punição do pecado. Deus é o supremo juiz do mundo e ele julga o mundo de acordo com as regras da justiça. Não é próprio de um juiz demonstrar favor à pessoa julgada, porém é próprio dele dar uma resolução de acordo com uma regra de justiça, sem desviar-se para a direita ou para a esquerda. Deus não mostra misericórdia como juiz, e sim como um soberano. E, por conseguinte, quando a misericórdia procurou a salvação dos pecadores, a indagação era como fazer o exercício da misericórdia de Deus como um soberano e de sua justiça rigorosa como um juiz concordarem entre si. Isso é feito pelos sofrimentos de Cristo, no qual o pecado é completamente punido e a justiça satisfeita. Cristo sofreu o suficiente para a punição dos pecados do maior pecador que já viveu. Desta forma, quando Deus julga, pode agir de acordo com uma regra de justiça severa e, mesmo assim, absolver o pecador se estiver em Cristo. A justiça não pode exigir nada mais pelos pecados do homem do que aqueles sofrimentos de uma das pessoas da Trindade, os quais Cristo sofreu, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 25 e 26. Deus pode salvar qualquer pecador que seja sem nenhum prejuízo à honra de sua verdade. Deus proferiu sua palavra de que o pecado seria punido com morte, o que deve ser entendido não somente com respeito à primeira morte, e sim à segunda. Deus pode salvar o maior dos pecadores de forma coerente com sua verdade nesta ameaça, pois o pecado é punido nos sofrimentos de Cristo, visto que ele é nosso fiador. Assim é legalmente a mesma pessoa e suportou nossa culpa e em seu sofrimento suportou nossa punição. Podemos objetar que Deus disse, se comeres, morrerás, como se a mesma pessoa que pecou devesse sofrer e, portanto, porque a verdade de Deus não o força a isso? Eu respondo que a palavra, neste caso, não pretendia ser restrita àquele que pecou em sua própria pessoa. Adão provavelmente compreendeu que sua posteridade estava incluída, fossem eles pecadores em suas próprias pessoas ou não. Se eles pecarem Adão, seu fiador, aquelas palavras, se comeres, significavam se você próprio comer ou seu fiador. E, portanto, a última palavra, morrerás, também permite absolutamente uma construção tal como você próprio morrerá ou teu fiador. O Senhor se agradava dele por amor de sua justiça, engrandeceu-o pela lei e o fez glorioso. Isaías 42, 21. Mas Deus pode recusar a salvação a qualquer pecador que seja, sem prejudicar a honra de qualquer de seus atributos. Não existe qualquer pessoa que esteja numa condição natural a quem Deus não possa recusar a salvação sem prejudicar parte alguma da sua glória. Seja esse indivíduo sábio ou nécio, de temperamento agradável ou não, de família honrada ou vil, seja nascido de pais ímpios ou piedosos, seja ele uma pessoa moral ou imoral, seja qual for o bem que tenha realizado, tenha sido religioso ou não, independente de quantas orações tenha ele feito ou quanta dor tenha sofrido para ser salvo. Qualquer que seja a preocupação e angústia que tenha por temer a maldição, ou quaisquer que sejam as circunstâncias em que esteja, Deus pode negar a salvação a ele sem a mínima ofensa a qualquer de suas perfeições.
Em qualquer um dos casos, sua glória não será nem um pouco obscurecida por isso. Deus pode negar a salvação a qualquer pessoa natural sem qualquer dano à honra de sua retidão. Se ele o fizer, não haverá injustiça ou imparcialidade nisso. Não existe qualquer homem natural, vivente, qualquer que seja o caso, a quem Deus não possa negar a salvação e mandá-lo para o inferno. E, no entanto, não será culpado da menor injustiça ou iniquidade de forma alguma. Isso é evidente porque todos eles merecem o inferno. E não é injustiça para um determinado juiz infligir a qualquer homem o que ele merece. E mesmo sendo merecedor da condenação, ele nunca fez nada para retirar a responsabilidade ou para reparar o pecado. Ele nunca fez nada por meio do qual obrigaria Deus a não puni-lo como ele realmente merecia. Deus pode negar a salvação a qualquer pessoa incrédula, seja quem for, sem nenhum prejuízo à honra de sua bondade. Às vezes os pecadores estão prontos a lisonjear-se com o pensamento de que mesmo que não seja contra a justiça de Deus condená-los, ainda assim isso não é coerente com a glória de sua misericórdia. Eles pensam que será desonroso para a misericórdia de Deus lançá-los no inferno e não ter pena ou compaixão deles. Eles pensam que é muito duro e severo e não convém a um Deus de infinita graça e eterna compaixão. Mas Deus pode negar a salvação a qualquer pessoa natural sem qualquer menosprezo à sua misericórdia e bondade. Aquilo que não é contrário à justiça de Deus não é contrário à sua misericórdia. Se a maldição é justa, então a misericórdia pode escolher seu próprio objeto. Eles confundem a natureza da misericórdia de Deus, que pensam ser um atributo que em alguns casos é contrário à justiça. Não, a misericórdia de Deus é ilustrada por ela, como no versículo 23 do contexto, para que desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou. De forma alguma é prejudicial à honra da fidelidade de Deus. Isso porque Deus de nenhuma maneira se obrigou a qualquer homem pela sua palavra a conferir-lhe a salvação. Os homens, na sua condição natural, não são os filhos da promessa, mas estão debaixo da maldição da lei, o qual não seria o caso se pudessem reivindicar sequer uma promessa. Deus, na verdade, exerce sua soberania na salvação dos homens. Mostraremos como ele exerce este direito em vários pormenores. Ao chamar um povo ou nação, dando-lhe os meios da graça e deixando outras nações sem elas. De acordo com a ordenança divina, a salvação é dada em conexão com os meios da graça. Deus pode, às vezes, fazer uso de meios muito diferentes e outorgar a salvação aos homens que estão sob situações muito desfavoráveis. Mas ele não outorga a graça totalmente sem meios. Entretanto, Deus exerce sua soberania ao outorgar esses meios. Toda a raça humana está por natureza em circunstâncias semelhantes para com Deus. Ainda assim, Deus distingue muito entre uns e outros pelos meios e vantagens que ele confere a eles. Os selvagens que vivem em partes remotas deste continente, América, e estão debaixo das mais densas e bárbaras trevas, assim como estão os habitantes da África, se encontram naturalmente em circunstâncias exatamente semelhantes a nós nessa terra com relação a Deus. Eles não estão mais alienados ou alheios a Deus em suas naturezas do que nós, e Deus não tem mais de que os culpar do que a nós. E não obstante, que diferença enorme Deus fez entre nós e eles. Nisso ele exerceu sua soberania. Ele fez isso no passado, quando escolheu somente um povo para torná-lo seu, povo da aliança, e dar-lhe os meios da graça, e deixou todos os outros, entregando-os às densas trevas e à tirania do maligno para perecerem de geração em geração por centenas de anos. Naquele tempo a terra era provada por muitas grandes e poderosas nações. Naquele tempo a terra era povoada por muitas grandes e poderosas nações. Havia os egípcios, um povo famoso por sua sabedoria. Havia também os assírios e os caldeus, que eram nações grandes, sábias e poderosas.
Havia os persas, que subjugaram grande parte do mundo através de sua força e política. Havia as renomadas nações dos gregos e romanos, que eram famosos no mundo todo por seu governo civil excelente, por sua sabedoria e habilidade nas artes da paz e da guerra, e que, devido à sua destreza militar, subjugaram e reinaram sobre o mundo, cada qual por sua vez. Essas nações foram rejeitadas. Deus não as escolheu para ser seu povo, porém deixou-as por muitas eras sob as mais densas e bárbaras trevas, para perecerem por falta de visão. Ele escolheu um único povo, a posteridade de Jacó, para ser seu próprio povo e dar-lhe os meios da graça. Mostra a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e os seus juízes a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação, e quanto aos seus juízos não os conhecem. Louvai ao Senhor, Salmo 147, versículo 19 e 20. Essa nação era um povo pequeno e insignificante em comparação com muitos outros povos. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos. Deuteronômio capítulo 7, versículo 7. Assim, isso também não foi por sua justiça, pois eles não tinham mais do que outros povos. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo obstinado. Deuteronômio 9, versículo 6. Deus lhes dá a entender que não era por outra causa, senão seu livre amor de eleger, que ele os escolheu para ser seu povo. Essa razão é dada porque Deus os amou. Foi porque ele os amou, mas porque o Senhor vos amava. E para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Deuteronômio 7, versículo 8. Era como se dissesse que isso concordava com seu prazer soberano, usar seu amor para com eles. Deus também mostrou sua soberania ao escolher aquele povo, quando outras nações que vieram dos mesmos progenitores foram rejeitadas. Assim, os filhos de Isaque foram escolhidos, enquanto que a posteridade de Ismael e outros filhos de Abraão foram rejeitados. Por conseguinte, os filhos de Jacó foram escolhidos, enquanto que a posteridade de Esaú foi rejeitada. Como o apóstolo anota no versículo 7, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. E novamente nos versículos 10, 11, 12 e 13, e não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor. Como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. O apóstolo considera não somente a eleição das pessoas de Isaque e Jacó, em vez de Ismael e Esaú, porém também de sua posteridade. Na passagem já citada de Malaquias, Deus refere-se às nações que eram a posteridade de Esaú e Jacó. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não era Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó e odiei a Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Malaquias capítulo 1, versículo 2 e 3. Deus mostrou sua soberania quando Cristo veio, ao rejeitar os judeus, chamando os gentios. Deus rejeitou aquela nação que era descendência de Abraão de acordo com a carne e havia sido um povo especial por muito tempo e que sozinho desfrutava do único Deus verdadeiro e escolheu pagãos idólatras em vez deles e chamou-os para serem seu povo. Quando o Messias veio, o qual nascera da nação deles, a judaica, e a quem tanto esperaram, ele, Deus, os rejeitou. Ele veio para os seus e os seus próprios não o receberam. João capítulo 1, versículo 11. Quando a gloriosa dispensação do Evangelho veio, Deus passou pelos judeus e chamou aqueles que haviam sido pagãos para participar dos seus privilégios.
eles foram cortados para que os gentios fossem enxertados. Romanos 11, versículo 17. Agora, aquela que não era amada é amada, e mais são os filhos da solitária do que os filhos da mulher casada. Isaías 54, versículo 1. Os filhos naturais de Abraão são rejeitados, e das pedras Deus suscitou filhos a Abraão. Aquela nação que foi tão honrada por Deus, agora tem sido rejeitada por longo tempo por Deus e permanece dispersa por todo o mundo. Um monumento marcante da vingança divina. E agora Deus distingue muito algumas nações gentílicas de outras, e tudo de acordo com seu prazer soberano. Deus exerce sua soberania nas vantagens que ele confere a determinadas pessoas. Todos os homens precisam igualmente da salvação, e todos são naturalmente e igualmente indignos dela, mas ele concede a alguns certas vantagens para a salvação bem maiores do que a outros. A alguns, ele determina seu lugar em famílias religiosas e devotas, onde possam ser bem instruídos e educados e ter pais religiosos para dedicar-lhes a Deus e elevar muitas orações em seu favor. Deus coloca alguns em ministérios muito mais poderosos do que outros e em lugares onde existem muitas manifestações do Espírito de Deus. A alguns ele dá muito mais dos esforços e das influências revitalizantes do Espírito de Deus do que a outros. Isso é de acordo com o seu mero prazer soberano. Deus exerce sua soberania quando às vezes concede salvação aos vis e maus e nega aos sábios e grandes. Em sua soberania, Cristo passa pelos portões dos príncipes e nobres e entra em alguns casebres e habita ali e tem comunhão com seus obscuros habitantes. Em sua soberania, Deus reteve a salvação do homem rico, que se regalava suntuosamente todos os dias e a conferiu ao pobre Lázaro que sentava em seu portão esmolando. À sua maneira, Deus derrama desprezo sobre os príncipes e em todo o esplendor resplandecente deles. Assim, Deus às vezes passa por cima de homens sábios, homens de grande conhecimento, grandes e doutos estudiosos, e concede salvação a outros de conhecimento deficiente, que compreendem apenas algumas das partes mais simples das Escrituras e os princípios fundamentais da religião cristã. De fato, parece haver menor número de grandes homens chamados do que outros. Ao determinar assim, Deus manifesta a sua soberania. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 a 28. Deus exerce sua soberania ao conceder salvação a alguns que tiveram poucas vantagens. Às vezes, Deus abençoará meios ineficazes para produzir efeitos surpreendentes, enquanto que meios mais excelentes não atingem bom êxito. Às vezes, Deus reterá a salvação daqueles que são filhos de pais muito piedosos e a concederá a outros que vieram de famílias ímpias. Daí lermos sobre um bom Abias na família de Jeroboão, de um Ezequias piedoso, o filho do ímpio Acás, e de um Josias piedoso, o filho de um perverso Amon. Por outro lado, dos malvados Amon e Absalão, os filhos do piedoso Davi, e aquele vil Manassés, o filho do bom Ezequias. Às vezes, alguns que tiveram notáveis meios da graça são rejeitados e deixados a perecer, e outros que tiveram muito menos vantagem são salvos. Dessa forma, os escribas e fariseus que tiveram tanta luz e conhecimento das Escrituras foram, em sua grande maioria, rejeitados, e os pobres e ignorantes publicanos salvos. A grande maioria daqueles entre os quais Cristo era mais familiarizado e que o ouviram pregar e viram-no operar milagres dia após dia foram deixados, e a mulher de Samaria foi aceita, e muitos outros samaritanos ao mesmo tempo, os quais somente ouviram Cristo pregar quando ele passou ocasionalmente por sua cidade.
Assim também a mulher de Canaã foi aceita, a qual não era do país dos judeus, e somente viu Jesus Cristo uma vez. Da mesma maneira, os judeus que vieram e ouviram Cristo e viram seus milagres e com os quais os discípulos tanto se esforçaram, não foram salvos. Todavia, os gentios, muitos deles, que de certo modo apenas transitoriamente ouviram as boas novas da salvação, receberam-nas e foram convertidos. Deus exerce sua soberania ao chamar alguns para a salvação, os quais foram tão horrivelmente ímpios, e ao deixar outros que foram pessoas morais e religiosas. Os fariseus constituíram um partido muito rigoroso entre os judeus. A religião deles era extraordinária. Eles não eram como os outros homens extorquidores, injustos e adúlteros. Possuíam moralidade. Eles jejuavam 2 vezes por semana e davam seus dízimos de tudo o que possuíam. Tiveram a religião deles, mas ainda assim eles foram rejeitados em sua maior parte, e os publicanos, meretrizes e pessoas abertamente depravadas entraram no reino de Deus antes deles. Mateus 21, versículo 31. O apóstolo Paulo descreve sua retidão quando era um fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Filipenses capítulo 3, versículo 6. O jovem rico que se ajoelhou diante de Cristo dizendo: Bom mestre, o que farei para ter a vida eterna? Era uma pessoa moral. Quando Cristo ordenou-lhe guardar os mandamentos, ele disse, e aos seus próprios olhos, com sinceridade: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Obviamente, ele havia crescido numa boa família e era um jovem de modos tão amáveis e conduta tão correta que nos é dito: Jesus, olhando para ele, o amou. Marcos capítulo 10, versículo 21. Ainda assim, ele foi deixado, enquanto que o ladrão que foi crucificado com Cristo foi escolhido e chamado mesmo na cruz. Às vezes, Deus demonstra sua soberania ao mostrar misericórdia ao chefe dos pecadores, aqueles que foram assassinos, profanadores e blasfemos. E mesmo quando eles são idosos, alguns são chamados na última hora. Às vezes, Deus mostra a soberania de sua graça ao demonstrar misericórdia a alguns que gastaram a maior parte de suas vidas a serviço de Satanás e pouco ficou para gastar no serviço de Deus. Deus exerce sua soberania ao salvar alguns daqueles que procuram a salvação e não outros. Alguns que procuram salvação, como sabemos tanto pelas Escrituras como por observação, logo são convertidos, enquanto que outros procuram por muito tempo e não conseguem obtê-la. Deus auxilia alguns a passar pelas montanhas de dificuldades que estão no caminho. Ele subjuga Satanás e os livra das tentações dele. Ao mesmo tempo, outros são arruinados pelas tentações com as quais encontram. Alguns nunca são despertados completamente, enquanto Deus se agrada em dar convicções perfeitas a outros. Alguns são deixados com corações apóstatas, outros Deus induz a resistir até o fim. Alguns são salvos de uma confiança em sua própria justiça, outros nunca vencem aquela obstrução em seu caminho enquanto vivem. E alguns são convertidos e salvos, os quais nunca tiveram lutas tão grandes quanto alguns que, não obstante, perecem. Agora, eu darei as razões porque Deus exerce assim sua soberania na salvação eterna dos filhos dos homens. É apropriado para o plano divino na criação do universo exercer cada atributo, e assim manifestar a glória de cada um deles. O plano de Deus na criação era glorificar-se, ou fazer uma manifestação da glória essencial de sua natureza. Era conveniente que a glória infinita resplandecesse à vista de todos, e era plano original de Deus fazer uma revelação de sua glória como ela é. Não que fosse seu intento manifestar toda a sua glória para a percepção das criaturas, pois é impossível que as mentes das criaturas a compreendam. Entretanto, era seu plano fazer uma verdadeira revelação de sua glória, tal como cada atributo deveria representar. Se Deus glorificasse um atributo e não outro, tal manifestação de sua glória seria imperfeita, e a representação não seria completa. Se todos os atributos de Deus não são manifestos, a glória de nenhum deles é manifesta como é, pois os atributos divinos refletem glória uns nos outros.
Por isso, se a sabedoria de Deus for manifestada e sua santidade não, a glória de sua sabedoria não seria revelada como ela é, pois uma parte da glória do atributo da sabedoria divina é que ela é uma sabedoria santa. Dessa maneira, se sua santidade fosse manifestada e sua sabedoria não, a glória de sua santidade não seria revelada como ela é. Pois uma coisa que pertence à glória da santidade de Deus é que ela é uma santidade sábia. Do mesmo modo ocorre com respeito aos atributos da misericórdia e da justiça. A glória da misericórdia de Deus não se apresenta como ela é, a menos que seja manifestada como uma misericórdia justa ou como uma misericórdia consistente com a justiça. E assim, com respeito à soberania de Deus, ela reflete glória a todos os seus outros atributos. Faz parte da glória da misericórdia de Deus que ela seja uma misericórdia soberana. Assim, todos os atributos de Deus refletem glória uns nos outros. A glória de um atributo não pode ser manifestada como é, sem a manifestação de outro. Um atributo é incompleto sem outro e, portanto, a manifestação será incompleta. Por isso, foi vontade de Deus manifestar todos os seus atributos. A glória declarativa de Deus nas Escrituras frequentemente é chamada nome de Deus, porque declara sua natureza. Mas se seu nome não significa sua natureza como ela é, ou não declara qualquer atributo, não é um nome verdadeiro. A soberania de Deus é um de seus atributos e uma parte de sua glória. A glória de Deus aparece notavelmente em sua soberania absoluta sobre todas as criaturas, grandes e pequenas. Se a glória de um príncipe é seu poder e domínio, então a glória de Deus é sua soberania absoluta. Nela aparece a infinita grandeza e elevação de Deus acima de todas as criaturas. Portanto, é da vontade de Deus manifestar a sua soberania. E sua soberania, como seus outros atributos, é manifestada no exercício da mesma. Ele glorifica seu poder no exercício do poder. Ele glorifica sua misericórdia no exercício da misericórdia. Assim, ele glorifica sua soberania no exercício da soberania. Quanto mais excelente a criatura sobre a qual Deus é soberano, e quanto mais formidável a matéria na qual ele assim se afigura, mais gloriosa é sua soberania. A soberania de Deus em ser soberano sobre os homens é mais gloriosa do que em ser soberano sobre as criaturas inferiores. E sua soberania sobre os anjos ainda é mais gloriosa do que sua soberania sobre os homens. Pois quanto mais nobre a criatura, maior e mais elevado Deus se mostra em sua soberania sobre a mesma. Para um homem, a honra de ter domínio sobre homens é maior do que sobre animais. E ainda maior é a honra de ter esse domínio sobre príncipes, nobres e reis, do que sobre homens comuns. Assim, a glória da soberania de Deus afigura-se em que ele é soberano sobre as almas dos homens, que são criaturas tão nobres e excelentes. Por conseguinte, Deus exercerá a sua soberania sobre eles. E quanto mais o domínio de um se estende sobre o outro, maior será a honra. Se um homem tem domínio sobre o outro somente em algumas circunstâncias, ele não é tão exaltado nisso como se tivesse absoluto domínio sobre a vida dele, sua fortuna e tudo o que possui. Assim, a soberania de Deus sobre os homens mostra-se gloriosa, pois se estende a todas as coisas que dizem respeito a eles. Ele pode dispor-se deles com respeito a tudo que diz respeito a eles, de acordo com seu próprio prazer. Sua soberania se mostra gloriosa, pois alcança as questões mais importantes, até mesmo o estado eterno e condição das almas dos homens. Nisso parece que a soberania de Deus não tem limites, pois chega a ser um caso de importância infinita. Portanto, Deus, como é seu plano manifestar sua própria glória, exercerá e exerce sua soberania em relação aos homens sobre suas almas e corpos, até mesmo nessa questão mais importante da salvação eterna deles. Ele tem misericórdia de quem quer ter misericórdia e endurece a quem quer. Consequentemente, aprendemos quão absolutamente dependentes somos de Deus nesta grande questão da salvação eterna de nossas almas.
Somos dependentes não somente de sua sabedoria em projetar uma forma de realizá-la e de seu poder de causá-la, mas também somos dependentes de sua mera vontade e prazer nesta questão. Somos dependentes da vontade soberana de Deus para todas as coisas que pertencem a ela, da função à última pedra, da fundação à última pedra. Foi do prazer soberano de Deus que ele planejou uma maneira de salvar qualquer um da raça humana e deu-nos Jesus Cristo, seu unigênito Filho, para ser nosso Redentor. Porque ele nos olhou e enviou-nos um Salvador e não aos anjos caídos. Foi do prazer soberano de Deus. Foi seu prazer soberano escolher os meios que indicou. Dar-nos a Bíblia e as ordenanças da religião é de sua graça soberana. Dar aqueles meios a nós, ao invés de a outros, dar as influências revitalizantes de seu espírito, aplicar a graça salvadora, tudo vem de seu prazer soberano. Quando ele diz, parafraseando, haja luz na alma de tal e tal, é uma palavra de poder infinito e graça soberana. Adoremos a tremenda e absoluta soberania de Deus com toda a humildade. Como acabamos de mostrar, a soberania do divino ser sobre seres excelentes, tais como as almas dos homens, é um atributo notável, e isso sob todos os pontos de vista, mesmo no que se refere à salvação eterna deles. A grandeza infinita de Deus e sua exaltação acima de nós manifestam-se em nada mais, nada menos que em sua soberania. Disse acerca dela nas Escrituras que é uma grande parte de sua glória. Vede, agora que eu o sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que se escape da minha mão. Deuteronômio 32, versículo 39. Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Salmo 115, versículo 3. Mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento e eu bendisse o Altíssimo. E louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Daniel, capítulo 4, versículo 34 e 35. Nosso Senhor Jesus Cristo louvou e glorificou o Pai pelo exercício de sua soberania na salvação dos homens. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Mateus capítulo 11, versículo 25 e 26. Portanto, adorando-o, demos a Deus a glória de sua soberania, pois sua vontade soberana ordena todas as coisas. E olhemos para nós mesmos como nada em comparação a ele. Domínio, soberania requerem reverência, humilde e honra de súdito. A soberania absoluta, universal e ilimitada de Deus exige que o adoremos com toda humildade e reverência possíveis. É impossível que sejamos humildes e reverentes, sem excesso com respeito àquele ser que pode se dispor de nós como lhe apraz por toda a eternidade. Aqueles que estão no estado de salvação devem atribuir isso somente à graça soberana e dar todo o louvor àquele que os faz diferenciar dos outros. Piedade não é razão para se gloriar, exceto em Deus. Para que nenhuma carne se glorie perante ele, mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 29 a 31. De modo que não se pode atribuir a piedade deles de forma nenhuma e em nenhum grau, e sua condição e estado seguros e felizes a qualquer diferença natural entre eles e outros homens, ou a qualquer força ou justiça própria deles. Eles não têm a mínima razão de se exaltarem. Porém, Deus é o ser a quem eles devem exaltar. Eles devem exaltar a Deus, o Pai, que os escolheu em Cristo, que colocou seu amor neles e deu-lhes a salvação antes de nascerem, e até mesmo antes do mundo existir.
Se eles perguntarem por que Deus colocou seu amor neles e os escolheu em lugar de outros, se eles pensarem que podem ver alguma razão que não seja Deus, eles estão grandemente equivocados. Eles devem exaltar a Deus, o Filho, que carregou seus nomes em seu coração quando veio ao mundo e foi pendurado na cruz, e no único em quem eles têm justiça e força. Eles devem exaltar a Deus, o Espírito Santo, que por graça soberana os chamou das trevas para a maravilhosa luz, que por sua atuação imediata e livre levou-os ao entendimento da maldade e perigo do pecado e os livrou de sua justiça própria e abriu seus olhos para descobrir a glória de Deus e as riquezas maravilhosas de Deus em Jesus Cristo e os santificou e os fez novas criaturas. Quando eles ouvem sobre a impiedade de outros ou veem pessoas depravadas, devem pensar quão ímpios eles já foram, o quanto provocaram a Deus, como eles mereciam que Deus os deixasse a perecer no pecado para sempre, e que é somente a graça soberana que fez a diferença. Vários tipos de pecadores são numerados aí: fornicadores, idólatras, adúlteros, efeminados, extorquidores. E depois o apóstolo lhes diz: é o que alguns têm sido, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 6, versículo 10. O povo de Deus tem maior razão de gratidão, mais razão de amar a Deus, que conferiu tal grande e indizível misericórdia sobre eles por seu mero prazer soberano. Daí aprendemos que motivo temos de admirar a graça de Deus, que ele se dignasse de tornar-se comprometido conosco em pacto, que ele, que é naturalmente supremo em seu domínio sobre nós, que é nosso proprietário absoluto e pode fazer o que quiser conosco e não está debaixo de qualquer obrigação para conosco, que ele, de certo modo, renuncie à sua liberdade absoluta e deixe de ser meramente soberano em seus desígnios com relação aos crentes na oportunidade em que creram em Cristo e se tornasse comprometido para a consolação mais abundante deles, de tal forma que eles possam reivindicar a salvação deste soberano, possam demandá-la através de Cristo como um débito, e seria prejudicial à glória dos atributos de Deus negá-la a eles, seria contrário à sua justiça e fidelidade. Que extraordinária condescendência existe em tal ser, de se tornar comprometido conosco, vermes da terra, para a nossa consolação. Ele se comprometeu por sua palavra, sua promessa. Contudo, ele não ficou satisfeito com isso. Para termos uma consolação maior ainda, ele se comprometeu por sua promessa, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando, te abençoarei, e multiplicando, te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é, para eles, o fim de toda contenda. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus, capítulo 6, versículo 13 ao versículo 20. Portanto, esforcemo-nos para nos submeter à soberania de Deus. Deus insiste que sua soberania seja reconhecida por nós, e isso mesmo nessa importante questão, uma questão que interessa a nós tão íntima e infinitamente como a nossa própria salvação eterna. Esta é a pedra de tropeço na qual milhares caem e perecem, e se continuarmos a contender com Deus sobre sua soberania, isso será nossa ruína eterna. É absolutamente necessário nos submetermos a Deus como nosso soberano absoluto e o soberano sobre nossas almas, como aquele que pode ter misericórdia de quem quiser e endurecer a quem quiser. E finalmente,
Podemos fazer uso dessa doutrina para conduzir aqueles que procuram a salvação em dois extremos opostos, a presunção e o desânimo. Não abuse da misericórdia de Deus encorajando-se no pecado. Muitos ouvem que a misericórdia de Deus é infinita e, portanto, pensam que se demorarem em procurar a salvação no presente e a procurarem no futuro, que Deus concederá sua graça a eles. Mas considere que, apesar da graça de Deus ser suficiente, ainda assim Ele é soberano e usará seu próprio prazer salvando você ou não. Se você postergar a salvação para o futuro, a salvação não estará em seu poder. Será como o soberano Deus se agradar, obtenha a você ou não. Vendo, portanto, que neste assunto você é absolutamente dependente de Deus, é melhor seguir sua direção e procurá-la que é ouvir sua voz hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Cuidado também com o desânimo. Cautele-se dos pensamentos desesperadores, porque você é um grande pecador, porque você tem perseverado tanto tempo no pecado, tem desviado e resistido ao Espírito Santo. Lembre-se que qualquer que seja o seu caso, e seja você o pecador que for, se você não cometeu o pecado contra o Espírito Santo, Deus pode conceder-lhe misericórdia sem o menor prejuízo à honra de sua santidade, a qual você ofendeu, ou à honra da sua majestade, a qual você insultou, ou de sua justiça, a qual você tornou sua inimiga, ou de sua verdade, ou de qualquer um de seus atributos. Seja você o pecador que for, Deus pode, se Ele quiser, glorificar a si mesmo grandemente em sua salvação.